Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui é um espaço para que você seja edificado na palavra do Senhor. E como é na palavra do Senhor, eu vou falar hoje sobre a Bíblia, sobre a importância da palavra do Senhor na nossa vida cristã. Sem a Bíblia, como nós vamos conhecer a Deus? Não é verdade? Toda a revelação está plena nela, desde a criação até a nossa esperança que está por vir, quando o Senhor fará cessar toda lágrima, todo sofrimento no seu retorno para nos buscar, para buscar a sua igreja. Então a Bíblia é algo especial e que jamais, jamais pode ser deixada de lado, principalmente para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento é um livro que algumas pessoas falam assim: nossa, como é difícil, tem tantas questões, tantas histórias de guerra, tantas mortes. É a revelação da criação, lá no Gênesis. São os cinco primeiros livros da Bíblia que falam sobre a lei, que é uma maneira de gerenciar e ensinar um grupo de pessoas que eram muito pequenos, eram dos menores dos povos na época, a se tornarem uma nação. Então ali você vai ver detalhes sobre muita coisa, sobre saneamento básico, sobre higiene das mulheres em relação aos seus períodos e coisas que não é mais necessário falar hoje, porque nós temos tecnologia. Mas antigamente, pense quase 3 milhões de pessoas no deserto. Então tudo precisava ser dito, tudo precisava ser ensinado para a própria higiene, para a saúde, para que não houvesse morte em massa do povo por uma questões de saúde pública. Então a Bíblia mostra como Deus foi cuidadoso com o povo, como Deus se preocupou com coisas do nosso dia a dia, para você ver que nada do seu dia não é importante para Deus. Então Deus falava sobre alimentação, sobre o que comer, que tipo de alimento comer, sobre o que beber, o que era permitido, o que não era, por uma questão de saúde, cuidado. Essa era a demonstração de amor e cuidado de Deus. Então a lei, nunca pense na lei como ordenanças de um Deus que está lá no céu e quer ficar mandando na gente. Não, pense na lei como cuidado, gerenciamento, organização, prática da justiça, que você imagina, 3 milhões de pessoas. Você acha que não tinha problema? Pelejas, lutas internas que precisavam de um gerenciamento justo, de leis que estabelecessem os limites. Então, a lei, ela é saudável e ela é boa. Então, o Antigo Testamento revela esse cuidado e revela princípios sendo aplicados no dia a dia do povo que até hoje perduram nas nossas vidas. O princípio da santidade, da pureza, da hospitalidade, do compartilhar, do partir do pão e do cuidado com o outro, e de que o outro também sou eu. E que, como povo, nós precisamos cuidar da coletividade, agir de maneira coletiva e pensar também de maneira coletiva. Então, todo o Antigo Testamento, ele é maravilhoso. Nós temos os livros poéticos, né? O maior deles é os Salmos. Que livro incrível, que livro maravilhoso. Que livro que expressa as coisas da alma, os sofrimentos, as lutas, as dúvidas, os questionamentos. E ao mesmo tempo em que o salmista está reclamando, ali ele recebe consolo, ele recebe revelação, e daqui a pouco ele está falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, e ele é consolado. Quantos salmos começam com tristeza, e daqui a pouco ele está ali memorando os feitos do Senhor, lembrando daquilo que Deus fez. São, são expressões de louvor e de adoração a Deus tão belíssimas, que nós podemos usá-las para ser as nossas orações. E o que falar dos profetas? Que maravilha! Uma honra para nós, seres humanos e falhos, poder falar aquilo que Deus quer. Quanta história de dores e sofrimentos, mas quantas manifestações de poder. Daniel na cova dos leões, Daniel lá
não Daniel, né? Os seus amigos lá na Babilônia, sendo jogados na fornalha e saindo intactos. E o rei mais poderoso do mundo na época reconhecer o Senhor Deus como o único Deus verdadeiro. Nós temos tantos outros profetas, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que traz o Salmo 53, que é o meu preferido. Que salmo, desculpa, não é salmo. Isaías 53, que riqueza de um profeta que não foi contemporâneo a Cristo, mas ele faz uma descrição daquilo que Cristo vai fazer por nós na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo, que ele diz que ele como ovelha perante os seus tosqueadores ficou mudo. Que maravilha! Todos os outros profetas menores vão ali expressando a história, expressando a presença de Deus, o cuidado, a misericórdia, a longanimidade de Deus para com seu povo. E chega o Novo Testamento, que é a história real do cristianismo, do Cristo encarnado. Nós vivenciamos esse período hoje da graça, da descida do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é tão valioso, isso é tão importante. Nós vemos ali Paulo ensinando, escrevendo várias cartas, produzindo a base doutrinária da nossa fé, explicando questões às vezes muito difíceis do Antigo Testamento, validando o Antigo Testamento como livro, como único livro, como um livro só, como continuação, como explicação do Antigo Testamento. O livro não pode ser separado. Você precisa ler o Antigo e precisa ler o Novo. E nós estamos ali diante da própria palavra de Deus. Apesar de serem homens que escreveram, eles foram inspirados pelo próprio Deus através do Santo Espírito. Então eles não falam da mente deles, daquilo que eles pensam ser, pensam que é o melhor, ou aquilo que está no anseio deles, ou opiniões pessoais. Mas eles são inspirados pelo próprio Deus e são ensinos que perduram milhares de anos. E é um dos livros mais lidos do mundo e um dos livros mais perseguidos do mundo. Quantos países existem hoje que esse livro é proibido, não pode ser lido? Tentam alterar, tentam banalizar, tirar o seu valor, dizer que não é a palavra de Deus, contém somente a palavra de Deus. E forçam a ideia de que você não precisa levar esse livro a sério. Mas é através desse livro que você conhece a vontade de Deus, que você conhece a sua própria história, que você tem a revelação do seu propósito, direção para a vida, ensinamentos profundos. Não tem nada, nenhum tema em que a Bíblia não tenha um conselho, uma orientação. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não é um livro para você entender com a sua mente, com sua história, com seu nível cultural, mas é para ser entendido conforme a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo. Nós temos o Apocalipse, que é engraçado que muitos cristãos têm medo de ler, mas ali é a razão da nossa esperança, é a salvação da nossa alma, a plenitude da nossa salvação, que é a vida eterna, quando o Senhor virá nos buscar. Que maravilha sabermos que tudo está se cumprindo. Nós olhamos ao nosso redor e não precisamos andar desesperados. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que tudo está se cumprindo. Que a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Que precisamos meditar nela dia e noite, para que ela venha ser luz nos nossos caminhos, luz nas nossas trevas, trazer revelação daquilo que somos, daquilo que precisamos ser semelhantes a Cristo. Que grandeza o Senhor nos deu, que você possa pedir ao Senhor para amar a sua palavra, para se dedicar à sua palavra, para tirar tempo para estudá-la, para
assimilar na sua mente, no seu coração, que essas palavras estejam na sua boca, para que você possa pregar o Evangelho. Para tudo nós precisamos da Bíblia. Para você viver o que é igreja, você precisa aprender aqui. Para você aprender o que é jejum, você aprender o que é oração, você aprender a lidar com o outro, a lidar com você mesmo, a conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. Você precisa dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus. Você precisa separar tempo do seu dia, não somente para consumir coisas que outros produziram, mas para ter as suas próprias histórias com Deus. Seu tempo de devocional, seu tempo de separar, de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor, de se alimentar daquilo que vai trazer vida e vai proteger a sua mente de falsos profetas, de falsos enganos, de falsas doutrinas. Porque a palavra do Senhor, ela nos blinda de toda mentira, de todo engano, porque Ele é a verdade. Jesus lia o Antigo Testamento. O Espírito Santo traz a revelação, o entendimento do Antigo Testamento. E o Novo Testamento é para nós um novo tempo, mas não anula o Antigo Testamento. Então eu faço esse desafio a você. Leia a Bíblia toda. Tem tanto plano de leitura na internet, vários planos, todos eles válidos. Tem aplicativos da Bíblia que tem vários planos lá de leitura. Você pode ler em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses. Mas leia toda. Nós temos um vasto leques de linguagens bem mais difíceis e linguagens mais acessíveis, que tornam a leitura mais fácil. Mas o entendimento é com o revelado do Espírito Santo, não com a nossa mente. Então, sempre antes de ler a Bíblia, ore. Ore pedindo que o Espírito venha revelar e dar o entendimento que Deus quer sobre aquela passagem. Quantas vezes na minha vida eu tive cura, libertação e direcionamento para a minha vida, de tomada de decisões, porque eu estava lendo a palavra do Senhor. Então, não menospreze, mas dê honra à palavra de Deus, a ouvir a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você está com dificuldade, eu estou com dificuldade de crer, eu estou com problema na minha fé, leia a Bíblia. Ouça Deus falando com você através das Sagradas Escrituras. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que Deus lhe ajude a ter fome e sede pela presença dEle, pela palavra dEle. Se você não tem Bíblia, compre. Tem várias versões, vários caminhos, vários lugares vende. Você pode ir numa livraria evangélica perto da sua casa, você pode pedir online, mas não deixe de ter Bíblia em casa. Algumas pessoas têm várias Bíblias, têm Bíblias de estudo, mas o importante é que você leia a Bíblia, que você se alimente da verdade. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que chegou até nós. E também quero orar pelas pessoas que ainda não tiveram, Jesus. Trabalho dos missionários na tradução da Bíblia. Ajuda eles, Senhor Deus, a compreender a gramática, a linguística desse povo, para que eles possam rapidamente produzir, Senhor Deus, a tradução da Bíblia. Países em que não há acesso livre à palavra do Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, Deus, para que aquele povo conheça a tua verdade e conheça a tua palavra. E nós que estamos, Senhor Deus, em países livres, possamos desfrutar dessa liberdade. Perdoa-nos, Senhor Deus, pela negligência à sua santa palavra. Que o Senhor venha nos perdoar e nos dar fome e sede pela tua palavra. Nos ajuda a entender as tuas palavras, as sagradas escrituras, e a compartilhar com outros a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Que você possa ter esse desafio para a vida toda. Sempre se alimentar da palavra de Deus.
Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Leia a Bíblia com outras pessoas, façam grupos de estudos, procure na sua igreja, frequente a escola bíblica e Deus abençoe.